importante explicar isso. Porque eu acho assim, é fundamental. Eu acho uma oportunidade incrível e essa aqui é a primeira vez que eu estou falando desde que eu saí da diretoria jurídica. Por que aceitou e por que saiu? Por que saí? Que excelente pergunta. Eu vou responder já, mas primeiro eu vou falar em complementação ao que o Linneu disse, que eu acho que ele rompeu sim. Rompeu. E é normal que isso ocorra. É normal que as pessoas queiram o melhor para aquilo. Você está falando do Augusto Melo. É, o Augusto. É normal que as pessoas procurem espaço para fazer o que elas gostam. Por exemplo, deixa eu ser mais claro. Para que uma pessoa vai largar a sua vida, a sua rotina diária, para se tornar político corintiano? Um cargo que é não remunerado. Para quê? A pessoa vai se privar de família, no meu caso eu me privei de convívio familiar, porque eu tinha mudado para o interior quando eu recebi o convite do presidente Duílio. Jamais poderia imaginar que haveria esse convite, porque eu nunca tive relacionamento com o presidente Duílio. Mas eu sempre, como a Chapa 21, foi voluntariosa para fazer as coisas para o Corinthians. Porque só dar estilingada na janela é muito fácil. É até gostoso dar estilingada na janela dos outros. Por que você aceitou? Mas você oferecer soluções é uma coisa muito mais complicada. Crítica é uma coisa. É muito mais fácil falar isso aí não serve do que apresentar a solução ali, isso. Né? Então é o seguinte, eu sempre fui um crítico ferrenho dessa gestão da renovação e transparência. E continuo sendo. Não mudou absolutamente nada. Quando houve a pandemia, eu mudei para o interior porque tinha a condição de viver lá. E recebi esse convite dele. E a primeira coisa que eu fiz, porque não obstante chame-se liberdade corintiana, e eu tivesse a liberdade de escolher por conta própria, eu consultei todos os meus pares da Chapa 21. Todos. Sempre foi assim. Tem muita história que o público não sabe. Abriu uma votação ou foi uma conversa? Nós temos um grupo de votação. E deu quanto? Você lembra quanto que deu? Eu acho que de 25 foram 18 ou quase 19 a favor de eu assumir. Quase 80%. Então. 4 só, que eu me lembro, que achavam que não deveria assumir aquele cargo. Mas diante do que o Duílio me falou, e ele literalmente quebrou as minhas pernas, eu falei, mas por que isso, Duílio? Eu não faço parte do teu movimento político. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou, herói, você só reclama. Por que você não oferece soluções? Isso me deixou meio perplexo, porque eu não esperava ouvir dele isso. Eu falei, mas eu vou ter condição de desempenhar meu trabalho de forma autônoma? Ele falou sim. Falei, eu prefiro ser diretor da área de compliance. Vamos criar uma área de compliance no Corinthians? Eu não quero ser diretor jurídico. Até porque o Corinthians está com uma infinidade de problemas que é herança do ex-dirigente. E aí, eu falei, não queria ser diretor. O ex-dirigente é o André Sanches. É isso. Ele é o ex-dirigente. O próprio Neto refere-se a ele como ex, tá? Não tenho nada contra ele como pessoa, assim como não tenho nada contra o André Luiz também. Mas como gestores, eu tenho muitas críticas a fazer, inclusive pela forma como conduziu as finanças, especificamente falando sobre as finanças. Mas voltando ao que eu estava falando, eu submeti ao escrutínio da chapa e eles entenderam que eu tinha que assumir esse cargo. E eu falei que iria só cuidar da área de compliance, ele falou, não, cuida de tudo. E assumiu o departamento jurídico. Só um parênteses, o senhor foi a favor, doutor? O senhor foi a favor? Ele não fazia parte nessa ocasião. Eu não fazia parte da chapa. Ele entrou depois. Mas eu vou declarar meu voto, porque se eu tivesse sido consultado, eu aceitaria. Não existe uma oposição responsável que não esteja disposta a apresentar soluções. Aceitaria e votaria a favor que ele fosse. Sem né? dúvida Você se arrepende nenhuma. disso, doutor? Não me arrependo. Isso trouxe uma bagagem incrível para mim. A única, assim, eu tive... Eu digo arrependimento de repente porque tem muita gente que, Eu até sei. de repente por ignorância no sentido de ser burro, Não, eu ouvi, por ignorar os inclusive- fatos e ter Não, informação, eu- associa o seu nome à atual gestão. Só né? por favor, Mas outra coisa- é importante que eu fale sobre isso. Fala. O pessoal do staff do Augusto criticou muito, falou isso aí, mas você fez essa opção de escolher a diretoria, fazer parte da situação. Mas não era uma opção, era uma obrigação. Quando o Corinthians chama, você tem que ir. Você tem que ir, você tem que lutar para fazer as coisas do seu jeito. Eu lutei para fazer as coisas do meu jeito. É claro que eu não consegui fazer tudo que eu queria.
Por quê? Porque eu não sou presidente e o regime é presidencialista. Mas nós, da Liberdade Corintiana, revolucionamos o departamento jurídico, que era terra arrasada. Eu estou dizendo uma coisa, estou falando uma coisa muito séria. Tinha problemas de cumprimento de prazo, nós remanejamos o pessoal, eu modifiquei o quadro profissional. Era uma várzea, então, no departamento Não, eu jurídico não do posso Corinthians. usar essa expressão. Pior. Eu não vou dizer dessa forma. pior. Tipo, era um departamento largado. Mas eu tenho uma prestação de contas que tem que ser apresentada em algum momento aqui, uma oportunidade de começar a falar o que a gente fez. Porque as pessoas não fazem ideia. Ah, mas o que ele fez no departamento jurídico? Bom, enquanto eu era conselheiro, deixa eu ser mais objetivo. Bora. Eu ficava perguntando, quais são os 10 maiores processos do Corinthians? Pô, todo mundo que quer ser presidente do Corinthians tem que saber, não quais são os 10 maiores processos do Corinthians, quais são os 100 maiores processos do Corinthians. Tem Saber ações todos, né? extremamente importantes lá. E quais eram os... Quais eram? Fabrício, você sabe que nenhum candidato me procurou para saber qual a realidade jurídica do Corinthians? Eu pergunto, como é que uma pessoa pensa em Dos sentar... dois candidatos agora. sim. Como é que uma pessoa pensa em sentar na cadeira e não consultar o departamento jurídico? Por que não fazer uma consulta? Qual é a realidade jurídica do clube? Porque a leitura do balanço, ela não apresenta detalhes de andamento processual. Entende o que eu estou falando? Tem processo de monte lá. E vocês, que são candidatos, tinham obrigação de entender quais são os processos. Comparando com o futebol, sabe o que é isso? É mais ou menos como você contrata um jogador, o técnico de repente não ligar pro técnico do time e perguntar, ele tá jogando bem, ele vai treinar? Ele se apresenta bem pro treino? Eu gostaria, assim... É que eu tô indo pro popular, pra rapaziada entender. Profissionalismo, ele exige prática, não discurso. É muito fácil chegar na frente da televisão e falar, eu sou a favor do profissionalismo no futebol. Mas quais são as medidas práticas que você coloca para profissionalizar a gestão? Contrato o meu cunhado para ser diretor Olha de só, futebol. Pô, eu entrei lá, a primeira coisa que eu fiz foi contratar um escritório que fez uma due diligence em todos os processos. Eu fiz o levantamento de todo o passivo judicial do Corinthians. Ninguém tinha feito isso. Meu Deus do céu. Houveram antecessores que apresentaram em 3 anos, foram 3 vezes lá, 4 vezes. Eu fiquei internado no Corinthians enquanto eu fui diretor jurídico. Eu não saía de lá de dentro. É claro que muita coisa pode ter passado, porque o Corinthians é gigantesco. Ele tem 1000 funcionários, Renato, Fabrício e Lineu. 1000 funcionários tem o Corinthians. É um universo gigantesco, o Corinthians. Mas antes de você explicar por que você saiu, a minha dúvida é a seguinte: você não acha que de alguma forma isso pode ser o convite para você fazer parte da gestão? Não pode ser uma estratégia da renovação e transparência para enfraquecer a oposição? Se ele fez isso, se o Duílio fez isso, ele não conseguiu alcançar o objetivo prático que ele almejava. Porque a Chapa 21 continuou independente. Eu jamais, eu invoco o testemunho do Lineu, que aí sim ele já fazia parte. Eu jamais me ingressei nas questões que diziam respeito ao conselho para orientar, olha, faz desse jeito ou faz assado. Pergunta, teve requerimento nosso para esclarecimento, falei, tem que fazer, chama o Duílio, bota lá para ele, tem que explicar, faz, tem que fazer. É assim, a independência, ela é necessariamente obtida em atos práticos, não em discurso. Voltando, eu queria falar que na diretoria jurídica, nesses 2 anos e meio, nós implantamos o departamento de compliance, né, que foi um sonho antigo da Liberdade Corintiana. Nós fizemos um background check, due diligence, para todos os parceiros de negócio. Mais de 300 análises que passaram. Eu contratei uma ferramenta específica para pesquisa, né, como parte de uma estratégia de trazer as melhores práticas administrativas para o clube. Eu estou falando de coisas técnicas que tinham que ser implantadas e foram. Eu espero que o sucessor dê sequência nessa linha. E seria muito prazeroso para mim falar com o sucessor, explicar, isso aqui era assim, virou assado. Eu estou em condição, a Chapa 21 está em condição de competir com qualquer uma em termos de realização. Eu gostaria de falar com os meus antecessores, perguntar por que foi feito de uma forma e não de outra. Mas a gente está à disposição para esse debate.